A voz que caiu do céu. Em uma pequena vila nas colinas da Itália, chamada San Lucido, algo começou a acontecer em uma madrugada fria de fevereiro de 1976. O tipo de evento que não deixa rastros visíveis, mas que muda o ar, a luz, o som e o modo como as pessoas respiram. Naquela noite o céu não tinha estrelas, apenas uma névoa tão densa que parecia feita de vidro embaçado. E foi exatamente às 3h13 da manhã que os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, sem que ninguém estivesse no campanário. Tocavam devagar, sem ritmo, como se cada badalada fosse arrastada por uma mão invisível. Os moradores saíram de casa com medo, pensando que o padre tivesse enlouquecido. Mas o padre Matteo Renzi estava de joelhos diante do altar, cobrindo os ouvidos e gritando que o som vinha de cima. A princípio ninguém acreditou, até que o som mudou. Os sinos se calaram e uma voz ecoou do céu. Uma voz que não parecia humana, nem masculina, nem feminina. Era algo que vibrava nos ossos. Uma mistura de todas as línguas e nenhuma ao mesmo tempo. Os pássaros caíram mortos, o ar ficou parado, e as janelas começaram a tremer. Os que ouviram disseram que sentiram a voz dentro da cabeça, dizendo palavras que não conseguiam repetir depois, e alguns perderam a fala por dias. Um menino chamado Angelo Ferri ficou em transe olhando para o alto e disse apenas uma frase antes de desmaiar. Ele ainda não terminou de cair. Nos dias seguintes, os sinos voltaram a tocar sozinhos, sempre às 03h13, e cada vez mais pessoas começaram a ouvir a mesma voz, às vezes apenas um sussurro, outras vezes como se o próprio ar estivesse gemendo. O padre Matteo tentou realizar missas diárias, mas começou a ter sangramentos nas orelhas e nas narinas, e em uma homilia final disse algo que chocou os fiéis. Disse que aquilo não era Deus falando, era algo que havia caído de onde Deus mora e que tentava voltar. Naquela noite, ele foi encontrado morto aos pés do altar, com os olhos virados para o teto e as mãos pressionando o peito, como se segurasse algo que não devia escapar. Os sinos foram retirados, mas continuavam a soar de dentro das paredes, como se o metal tivesse aprendido a rezar sozinho. O Vaticano enviou investigadores e linguistas tentando identificar a origem da voz, gravaram áudios, analisaram frequências, mas descobriram que a faixa sonora não se comportava como som. Era uma oscilação eletromagnética que atravessava o corpo humano e fazia o coração mudar de ritmo. Um teólogo chamado Francesco Albani afirmou que a voz recitava uma oração perdida, conhecida apenas em manuscritos apócrifos do século IX, algo chamado Litania do Caído, que descrevia a confissão de um anjo aprisionado no firmamento. Nos registros encontrados no convento local, há trechos traduzidos, onde a voz suplicava algo como "eu vi a luz virar sombra", e nela ainda havia fé. Mas depois o texto se dissolvia em ruído e chiado, como se o papel tivesse absorvido o som. Uma das freiras, Sor Filomena, disse que compreendia tudo o que era dito, mesmo sem saber explicar como. Ela escrevia longas passagens durante o transe, descrevendo cidades que ardiam em silêncio e criaturas feitas de vento que subiam e desciam entre as nuvens. Ela dizia que estava apenas traduzindo o que o céu estava chorando. As autoridades consideraram o caso como histeria coletiva e transferiram os moradores. Mas algo continuou acontecendo nas ruínas da igreja. Peregrinos vinham de longe apenas para ouvir a voz, e alguns relatavam ver luzes pairando sobre o antigo sino. Luzes que se moviam em forma de asas partidas, como se o som tentasse se reconstruir em corpo. Houve também relatos de chuva seca, gotas que caíam mas não molhavam, e o aparecimento de símbolos em paredes queimadas, sempre a mesma imagem. Um círculo dentro de outro, com uma linha vertical cortando o meio, e a palavra decidido escrita em latim antigo. Em 1983, um pesquisador francês chamado Jean Moreau
conseguiu acessar as fitas originais gravadas durante o fenômeno. Ao reproduzir uma delas em velocidade reduzida, percebeu que o som continha camadas, e sob as camadas havia vozes humanas, gritando nomes e datas, nomes de pessoas que haviam morrido recentemente em diferentes partes do mundo. Ele escreveu em seu relatório que o som parecia ser uma espécie de lamento coletivo, uma transmissão da dor universal. Mas no final do documento há uma nota em sua caligrafia. A voz está mais próxima agora. Murrow desapareceu uma semana depois, e sua casa foi encontrada com todas as janelas lacradas por dentro e o rádio ligado, transmitindo estática. Há quem diga que o fenômeno da voz nunca parou. Apenas ficou mais baixo, misturado ao ruído branco do mundo moderno, escondido nas ondas das antenas, nos chiados das televisões, nos zumbidos elétricos das luzes de rua. E que, de tempos em tempos, pessoas muito sensíveis ainda conseguem ouvir as palavras que o céu tenta pronunciar. Há vídeos de câmeras de segurança em que o som ambiente se distorce exatamente às 03h13 e uma voz metálica sussurra: "Vocês não me deixaram subir." Analistas de áudio afirmam que não há fonte sonora externa, o que significa que o som vem do próprio microfone, como se o dispositivo falasse sozinho. Em 2004, uma pesquisadora da Universidade de Turim chamada Giulia Renzi, neta do padre Matteo, publicou um estudo chamado A Frequência dos Caídos, onde sugere que a voz é uma interferência entre o campo magnético da Terra e uma vibração vinda de fora da atmosfera, algo que tenta se comunicar por meio de ressonância. Ela acreditava que o fenômeno não era divino nem demoníaco, mas uma consciência aprisionada entre as camadas do céu, tentando atravessar a matéria com a própria lembrança da fé. Porém, meses após o estudo, Giulia gravou um áudio pessoal onde dizia que a voz havia mudado, que agora ela chamava seu nome, e o áudio termina com um ruído súbito e a frase "ele terminou de cair". Relatos recentes dizem que, nas noites sem vento, é possível ouvir o mesmo som vindo do alto, especialmente em lugares onde há torres ou igrejas antigas, e que o ruído não vem do céu, mas de algo entre o céu e a terra, como se uma presença pairasse sobre o mundo. Tentando se lembrar da sua forma, alguns religiosos acreditam que se trata do primeiro anjo que caiu, aquele que viu o limite entre a obediência e o orgulho, e que o som que ouvimos é o impacto da sua queda repetido eternamente, porque o céu ainda não o aceitou de volta. Se alguma vez você estiver sozinho e o ar começar a vibrar sem motivo, se os sinos de uma igreja tocarem no meio da madrugada e uma voz que não é voz sussurrar dentro da sua cabeça, não tente entender o que ela diz, porque o som não foi feito para ser ouvido por quem vive, e se ela repetir seu nome, não responda, porque talvez o que caiu do céu ainda esteja procurando por alguém que o faça lembrar quem foi. E se quiser continuar ouvindo histórias que atravessam a fronteira entre o divino e o profano, curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, onde a fé é apenas o primeiro eco do medo, e o céu ainda sussurra o nome dos que o desafiaram.